Vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti está o Teu servo, um vaso, não mais que isso, com a responsabilidade nesta manhã de trazer a Tua santa e bondosa palavra, o ensinamento da escola dominical, Senhor. Eu sei que Tu sempre tem usado o Teu servo, como vai usar hoje uma vez mais, Senhor. E nossos corações já estão abertos para receber de Ti, mais uma vez, o ensino da Tua palavra. Te damos graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor a todos. Podem se assentar, meus irmãos. Louvado é o nome do Senhor, por mais uma vez estarmos na casa do nosso Pai. Pergunto se alguém nos visita nesta manhã. Queremos saudar bem-vindo, bem-vinda. Todos são de casa, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos fazer então a leitura bíblica em classe. Já foi feita a leitura do texto áureo. A nossa lição é a lição número 12, do julgamento de Jesus à ressurreição. São os assuntos centrais da nossa fé cristã. Então vamos ler lá, os irmãos que têm a revista podem acompanhar a leitura bíblica em classe, ou então acompanhar pela Bíblia, João capítulo 19, versículos 17 e 18, depois versículos 28, 29 e 30. E num segundo momento, uma outra leitura, João capítulo 20, versículos 6 ao 9. Eu vou ler o primeiro e os irmãos na sequência podem dando continuidade na leitura. João capítulo 19, versículo 17. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. 18. Pois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que este 30. Agora João capítulo 20, versículo 6. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor por estas leituras que os irmãos fizeram sobre os últimos momentos de Jesus em nosso meio. Meus irmãos, então nós vamos ver nesta manhã estes 3 pontos que nós falamos: a prisão e condenação de Jesus, a sua, na sequência, crucificação, morte e sepultamento. E, por fim, a sua gloriosa ressurreição, vista por muitos. Nós sabemos que este assunto é um assunto central da nossa fé cristã, tanto é que constantemente, né, na história que a gente medita e lê,
os combates contra a fé cristã normalmente baseiam não só na morte de Jesus, mas da maneira que aconteceu e também, né, na ressurreição de Cristo. Quanto à morte de Jesus, nós sabemos que desde os primórdios, os profetas, né, no Antigo Testamento, anunciavam este momento de que haveria alguém que viria realizar um sacrifício. E nós vemos isso muitas vezes de forma clara ou também em formas de figuras de linguagem, alguns tipos de linguagem que a Bíblia demonstra. Quando nós vemos lá Abraão, né, sacrificando o filho dele, por exemplo, né, naquela situação, ali Deus proveu o cordeiro para o sacrifício, ali estava uma tipologia, né, uma representação do que viria um dia. Um cordeiro que o próprio profeta João Batista disse, né, ao batizar Jesus no Rio Jordão, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tantos outros, nós vemos o profeta Isaías, né, cerca de 600 anos antes, ali profetizando no capítulo 53, ali bem claro, né, os irmãos conhecem, né, dizendo que ele tomou sobre si as nossas dores, foi ferido, né, pelos nossos pecados. E Salmos também, Salmos 22, é tão claro, Salmo 22, que ele até diz o que acontece debaixo da cruz ali, diz, né, repartir as minhas vestes, e isso realmente aconteceu com os soldados que ali crucificaram Jesus. Então nós vemos esse ponto crucial, central da nossa fé cristã, que seguida querem desacreditar ou dizer que não foi dessa maneira, mas nós cremos como Deus deixou escrito para nós, na palavra do Senhor, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, completo e eficaz no que toca à nossa redenção. Por isso, a nossa fé continua inabalável. A fé cristã, mesmo de muitas pessoas, muitos personagens da história terem se levantado para derrubar qualquer ponto da palavra de Deus, ela permanece firme. E nós temos esta convicção de que o sacrifício de Jesus, não é, foi perfeito. Então, eu tenho aqui uma introdução só do professor que diz assim, ó: o Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Jesus, revela a concretização do plano redentor de Deus. Vejam, então, o plano perfeito que Jesus realizou. Nós lemos, então, nessa leitura bíblica em classe, né, e nos demonstra o cumprimento das Escrituras e a manifestação do amor divino. Esses textos nos convidam a refletir sobre a cruz e a ressurreição como os pilares da nossa fé cristã. Glória a Deus. Então, o tema de hoje convida-nos a viver todos os dias, lembrar do sacrifício que Jesus realizou na cruz, tendo sempre aquela consciência do valor, do alto preço que foi pago. Então, quando alguém pensa que não tem importância, é só olhar para a cruz. Olha ali para o sacrifício de Jesus, né? E você vai ver que você tem importância, que você tem valor, que Deus amou você, que Deus nos amou, né, de tal maneira que deu o seu Filho para morrer, né, não só morrer, mas morrer daquela maneira, não é? Olha, da maneira que ele morreu, tudo o que aconteceu antes, até ele dizer:
está consumado e ali entregar o seu espírito ao Pai. Foi muito difícil mesmo, né? Então que a nossa fé possa ser fortalecida com a lição de hoje. Agora sim, os irmãos têm aí na revista a introdução da nossa lição, que diz assim, os irmãos podem acompanhar. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança do cristão. Então, está consumado, né? Uma frase muito utilizada nas pregações, não é? Nos ensinos, quando Jesus disse, está consumado, ali quando deram para ele aquele vinagre, quando ele disse que tinha sede, né? Quando ele provou o vinagre, disse, está consumado. E muitos usam até a expressão no grego, né? Tetelestai, né? Que é o que está lá no grego assim, que quer dizer está consumado. Ou seja, a missão de Jesus estava concluída ali, já estava ganha, conquistada a vitória para o reino de Deus. Louvado é o nome do Senhor. No nosso primeiro ponto diz, a prisão e a condenação de Jesus. Sobre a prisão, nos capítulos 17 e 18 do Evangelho de João, após Jesus ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Então ele começa tudo, né, ali no João, capítulo 17, por ali, quando Jesus entra em Jerusalém, os irmãos lembram, né, que ele entra ali para a Páscoa, são os últimos momentos do ministério de Jesus. Ele entrou em Jerusalém, depois ele não saiu mais, ficou ali. Então, ele está, né, indo ali, passando pelo jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Tem até um hino, né, da harpa cristã, o hino, acho que é 296, né? No jardim Jesus Cristo clamava, né? Tem bonito esse hino, né? Quando os ímpios o foram prender. E aí vai contando, né? No jardim a minha alma deseja estar, com Jesus em constante oração. Tem, né? Lembra desse hino lindo, né? Então ali Jesus no jardim do Getsêmani. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos, tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Então aqui nós temos essas duas personagens, né? Anás, que era um sumo sacerdote, e
na verdade, aqui eu estava lendo, né, esse Anás era o sogro do Caifás, né? Tinha o Anás como sumo sacerdote ainda, mas ele já estava assim, aposentado, vamos dizer. E depois nós vamos ver que mais adiante fala que Caifás, né, Jesus também vai perante o sumo sacerdote Caifás. Anás era sogro de Caifás. Então eles iam julgar na parte da lei judaica, esses aqui, os sacerdotes, o que havia sido feito. E Pilatos, então, era ali o governador daquele local, a parte civil, né, e a parte penal mais grave ia para Pilatos. Então, aqui no interrogatório, de início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Então, os irmãos sabem, né, quando levaram ali para Pilatos, né, Jesus começa a conversar com ele e começa a dizer que não vê nenhum crime nele, né? Era uma coisa que os judeus tinham que fazer. No capítulo 18, né? Ele tem o diálogo, Jesus tem aquela conversa com Pilatos, e depois Pilatos propõe, não é? Que seja solto um criminoso no dia da Páscoa. Ele diz, vocês, judeus, têm o costume, né, de soltar um criminoso, e quem quer que solte. E aí o povo diz ali que escolheu Barrabás. Então nós vemos aqui, de início Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, né, então aqui que era o sumo sacerdote em exercício, esse Caifás, que o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Isso aqui já era vamos dizer assim, uma estratégia dos judeus, né? Porque eles não poderiam aplicar a pena de morte, né? Os judeus, os irmãos sabem que quem dominava ali naquele momento era o Império Romano, e as condenações judaicas, elas tinham alguns limites. E um dos limites era a imposição, né, para a morte. Uma pena de morte não poderia. Tinha outras penas, como castigos, né? Mas a pena capital não poderia. Mas Pilatos podia fazer isso, né? Pilatos poderia condená-lo à morte. Então, eles já pensando nisso, né, que Jesus deveria ser morto, levam ali para que a condenação fosse feita por Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Vamos ler João capítulo 18, do versículo 28 ao 31. Quem encontrou pode ler. João 18, do 28 até o 31. Glória a Deus. Então vocês veem aqui, né, a confirmação, eles não poderiam matar. Então eles já estavam com aquela intenção, né, de
tirar Jesus do caminho, né? Estava incomodando muito a classe dominante da época, perturbando muitos, né, a consciência deles, né, porque Jesus ele ativava a consciência das pessoas, né, no modo de viver, do comportamento, da conduta, não é? A pessoa refletia sobre mudanças. Então isso aí era uma coisa que machucava eles, e eles queriam então tirar Jesus do caminho deles. Essa voz da consciência, né, eles não queriam mais ouvir. E então eles planejam tudo isso aqui. Então nós estamos aqui, não é, passamos agora para o interrogatório de Jesus no finalzinho aqui, ó. Por sua vez, estamos no interrogatório. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Então Pilatos vê ali aquele ímpeto, né, aquela fúria dos judeus, exigindo, né, e para não ter problema com alguma revolta dos judeus, assim, ele então cede. A gente tem que tentar, para nós entendermos as decisões das pessoas, a gente às vezes tem que voltar no tempo e ver como é o contexto das coisas, o que estava acontecendo, né? O que existia na época. Então, naqueles momentos ali, existiam muitas revoltas, justamente porque os judeus eles estavam subjugados pelo Império Romano e eles não aceitavam, né, esse domínio. Então, em seguida, surgiam personagens da época lá, pessoas, e tentavam fazer revoltas. Quem lê a história, assim, tem até o livro do Flávio Joséfo, ali ele traz muitas revoltas, né? Pessoas que se levantam e reúnem 10, 15, 100, 200, 1000 e poucas pessoas assim, e tentam impor lá fazer uma rebelião para a independência, para ficar livre, né, do jugo do Império Romano. E isso aí era um problema para o governador, porque tinha que envolver soldados, né, prisões, matar gente, e perante a população e os seus superiores, né, o imperador, isso não era bom, não era bem visto. Então, tudo que eles podiam fazer para acalmar os ânimos, não é, deixar tudo quietinho, eles faziam. E aqui Pilatos viu que o negócio estava encrespando, né, estava ficando ruim, estavam exigindo, estavam cobrando, então ele cedeu ali a investida dos judeus. Tá? Aí então Pilatos coloca Jesus ao lado de Barrabás. Este último, ou seja, Barrabás, era um criminoso notório e escolheram libertá-lo de uma vez. Escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. Então escolheram Pilatos. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então estavam cegos aqui, né? Totalmente cegos. O ódio tomou conta deles, não entenderam, não aceitaram o plano salvífico de Jesus. Aqui o ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Escolheram ali um criminoso, né? Um criminoso. Sim, exatamente, né? Tinha que passar por esse caminho, certo, né? Pilatos aqui, né? Ele faz a parte do homem, né? Mas
o ódio dos judeus aqui está manifestado já há um bom tempo, né, que nós vemos eles perseguindo Jesus. Geralmente, né, a gente não que Deus determinasse as pessoas, né, pastor, determinasse cada uma conduta, né, Deus, isso aqui é uma presciência de Deus. Deus sabe o que vai acontecer, né, e não selou ninguém para ser traidor de Jesus, né. Deus não selou Judas para ser o traidor. Quando Judas nasceu como criança, Deus não botou um selo nele que ele ia trair. Deus sabia que um dia uma pessoa escolheria de livre e espontânea vontade a traição, não é? Porque senão Deus teria predestinado ele. Aí nós entraríamos numa outra sessão, né? Na predestinação. Então Deus, isso aqui entra na presciência de Deus do que acontece, né? Deus sabe o que vai acontecer e Ele diz que tal coisa vai acontecer. Ó, vai ser julgado, vai ser condenado, né? Alguém de livre e espontânea vontade vai fazer aquilo ali. Mas o livre-arbítrio, não é? Esse dia eu estava conversando, né, com o André, né, sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um princípio que nós acreditamos que está na Bíblia, né, do início ao fim, né? Mas realmente era plano de Deus, tudo estava dentro do propósito de Deus para acontecer dessa maneira. Então, entendemos que esse ódio, ele já vinha de algum tempo, desde quando Jesus começa ali, né, a fazer os milagres. Quando ele fez aquele milagre, os irmãos lembram ali do sábado, né, quando ele curou aquela mão do homem ressequida, né, que era num sábado também, da mulher encurvada, e ali então os judeus ficavam com ódio, porque ele fazia coisas que a lei dizia que não deveria fazer, mas sempre num princípio do livramento, do bem ao próximo. E isso então incomodava os judeus. Agora aqui então passamos no interrogatório de Jesus, agora vem a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos para o humilhá-lo. Então, mandou açoitar Jesus, né? E os soldados romanos, para humilhá-lo, açoitaram e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho afiado. Açoitaram e também colocaram esta coroa. Dizem que eram espinhos bem grandes, né, que furava ali a testa e a cabeça de Jesus, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. Então, porque Jesus dizia, né, que ele era o rei dos judeus, que tinha um reino, né, inclusive este foi um dos assuntos ali que surgiu com Pilatos, né? Aqui, isso. E aqui tem no versículo 36, né, do capítulo 18, aqui diz assim, ó: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus dizendo que ele tinha um reino, mas o reino dele não era deste mundo. Se o reino fosse dele, ele disse, os soldados dele, os servos deles lutariam em defesa, né? É assim que acontece, né? Quando tem alguém lá, um líder, as pessoas lutam por aquele reino, por aquele local, por aquele país. Mas aqui, Jesus está dizendo que não ia ter luta
porque não era da terra o reino dele, né? Então, estamos aqui, né? Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Muito difícil, né? As chicotadas. Quem viu assim os filmes, claro que não podem, né, nem chegar perto de que aconteceu, né? Mas quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, né? Ali tem, né? Parece ser, não sei, né? Obviamente que a realidade é muito mais cruel, muito mais difícil, né? Mas ali mostra o que Jesus, né, foi, o que Ele fez em nosso favor. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Lá no capítulo 53 do profeta Isaías está bem claro ali, não é? Tudo que Jesus passou na cruz, o sofrimento dele em favor da obra salvadora. Meus irmãos, agora nós vamos ver, então passamos aqui, né, sobre a prisão de Jesus, o interrogatório e a condenação de Jesus, né, por Pilatos. Como falou o pastor Mandu, tudo já estava nas Escrituras que aconteceriam daquela maneira, e foi assim que aconteceu. Agora, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Agora vamos para a segunda parte. Diz aqui, o caminho do Calvário. Então, Jesus está condenado agora, né? Saiu a sentença, agora ele vai para o cumprimento da sentença, mais ou menos assim, né? Tem aqui nos nossos, no meio jurídico, né? Tem a sentença, foi lá, teve a defesa, né? Foi levado para se defender nas duas instâncias ali, né? Na parte religiosa da lei judaica, lembra perante os sacerdotes, Anás e Caifás, lembra que nós lemos aqui, ali, ele estava se defendendo, e depois foi para a instância superior, vamos dizer assim, né? Foi para Pilatos, né? Que tinha ali a pena maior para dar. E aí se acertaram os dois ali, né? Pilatos e os judeus, e deram a sentença maior que poderia receber um condenado. E agora Jesus vai para o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16 de João, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Então ele entregou aos judeus ali para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, lugar conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Então era uma aparência lá, né, que tinha a forma de uma caveira, por isso que chamava o lugar da caveira. E também em João 19:18 menciona que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então já era um lugar ali, né, conhecido da população, aonde
eram feitas ali as condenações, as crucificações de pessoas criminosas. E foi ali então que foi levado Jesus Cristo. Mas no finalzinho aqui deste tópico diz assim: é curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, versículo 12. Então nós vamos ver aqui que Jesus, Isaías 53, versículo 12, que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, dois acusados de crime. Eu vou ler Lucas 23, do 40, e alguém depois leia Isaías 53, verso de número 12. Vamos lá então, Mateus, Marcos, Lucas, vou aqui em Lucas, Lucas 23. Versículo 40. Aqui, ó. Respondendo, obrigado. Estou em Lucas, capítulo 23, versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então, aqui é o diálogo, né, dos ladrões com Jesus. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então aqui temos um dos presos ali, né, que tinha a consciência de que não tinha, de que tinha feito mal e que merecia aquela condenação. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui nós vemos dois, do lado direito, do lado esquerdo, e Jesus no meio, esses ladrões. Agora nós vamos voltar lá, né, muitos anos antes disso acontecer, e nós vamos ver o que o profeta Isaías fala no capítulo 53 e versículo 12. Quem encontrou? Isaías 53, verso 12. Muito bem, foi contado com os transgressores, né? Justamente aquilo que nós vimos aqui em Lucas. Estava ele ali junto com os dois transgressores e intercedeu por um deles, daquele que se arrependeu, como nós vimos ele dizendo aqui, né? Ele não tem nenhuma culpa, disse o ladrão. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Glória a Deus. Então, sempre tem tempo para a salvação, né, irmãos? Aqui nós vemos, sempre tem tempo, né? Devemos continuar orando, clamando, porque a salvação, enquanto tem vida, tem esperança. Aqui o ladrão estava nos últimos momentos dele, né? Algumas horas ou minutos mais e terminaria tudo para ele. E ali, Deus aqui é um exemplo, né, do que Ele faz em meu favor, no favor da tua família, da tua casa, dos nossos familiares. Sempre Jesus, Deus está interessado em salvar.
Sim. Glória a Deus, verdade, né? Teve bastante testemunhos assim, né? Deus sempre opera, né? Está ouvindo as orações. Isso é uma motivação para nós, né? Continuar orando, clamando, pedindo, porque as misericórdias do Senhor é que se renovam cada dia, são a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus, Deus é bom. Então nós vemos aqui, irmãos, a missão encerrada agora, né? Vimos no caminho do Calvário, está indo, e nós vamos ver aqui como tudo vai acontecer. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer. Então nós vemos no trabalho de Jesus, né, no ministério de Jesus, Jesus tinha fome, Jesus cansava, Jesus ficava triste, Jesus teve as necessidades humanas. E aqui o comentarista traz a última necessidade humana de Jesus, que era sede. E antes de morrer, ele pediu água. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final como homem se aproximava. Então ali estava finalizando, né, o seu sacrifício. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então, a tarefa de Jesus aqui está concluída, quando ele diz está pronto. Satanás tentou de todas as maneiras evitar para que esse momento chegasse, né? Ele ofereceu tantas coisas. Lembro lá na tentação de Jesus, né, no deserto, os irmãos lembram? Ali era Satanás tentando impedir para que isso aqui, o está consumado, né, não fosse dito como foi dito. Jesus não disse, está mais ou menos consumado. Não, está consumado, está pronto, né? Eu fiz todo, mais ou menos comparando assim, né? Quando o engenheiro dá planta para um mestre de obra, e o mestre de obra, fiz exatamente como está na planta, está tranquilo, está seguro, não tem problema, não vai cair, não vai rachar, não vai quebrar. Então Jesus está dizendo, da maneira que o Senhor planejou a salvação da humanidade, está pronto. Era como se ele dissesse, lá no deserto eu fui tentado, me ofereceram fama, me ofereceram riqueza, me ofereceram muita coisa, eu não quis. Meu amigo, que eu escolhi, Pedro tentou fazer eu sair do caminho. Lembra quando Pedro diz, não vai para a cruz, Jesus, que é isso? Não faça isso contigo, que é isso? Lembra? Pedro tentou ali, e Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Então teve vários momentos assim que ia, né, eram como obstáculos, né? E Jesus ia transpondo todos eles, todos os obstáculos. E chegou, lembra que nós olhamos aqui, né? No Getsemane, chegou ali no Getsemane, ali estava difícil, estava ruim, e ali não conseguiram nem orar junto com Jesus. Jesus teve que orar sozinho, e gotas de sangue ali vertiam dele, né? De tamanha era a opressão, né? Tudo isso tentando fazer Jesus desistir.
né? E ele diz: Senhor, faça-se a tua vontade. Se possível, está difícil, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não tinha outro plano, não tinha outra planta, não tinha outro projeto, era aquele ali, era aquele. Então ele diz: então eu vou cumprir. Só tem essa solução, só essa solução. Não tem mais nenhum. Então ele foi e cumpriu o plano da redenção e disse: está consumada. Glória a Deus. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era um grito de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Completou perfeitamente. Por isso que nós temos esta certeza de que a obra ela é suficiente para a salvação. Sobre o sepultamento de Jesus, no versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo secreto e reservado, chamado José de Arimateia. Então aqui aparece, né, esta personagem, José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa de posses, né? Uma pessoa abastada, tinha condições financeiras. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Então aqui nós vemos Deus usando esta pessoa aqui, né, José de Arimateia, para que Jesus fosse então sepultado naquele local aonde não havia sido utilizado ainda. Inclusive nós vemos, os irmãos podem ver aí na revista, né, quem tem a revista vai ver aí essa foto, né, é uma foto desse sepulcro aqui, eram cavernas assim, né, escavadas na rocha, e ali então colocavam os mortos. Sim. Uhum. Isso não tinha sido usado, né, para ninguém, né? O primeiro que usou foi Jesus, né? Glória a Deus, né? Então vejam só. Sim, sim. E foi emprestado, né? Emprestou. Ficou ali, ficou 3 dias ali, né? E aí devolveu para o José de Arimateia. Foi devolvido, né? Glória a Deus, né? Tá vazio, né? Porque uma das coisas que eu lembro que eu falei que sempre que querem combater a fé cristã, combatem assim. Primeiro combatem sobre a divindade de Jesus, não é? Sobre o sacrifício de Jesus, de que Jesus errou. Se Jesus tivesse pecado em qualquer ponto do ministério de Jesus, se Jesus tivesse pecado, ele cairia numa parte da lei que diz assim, ó, que o homem que pecar, esse morre. O homem que pecar. Oi? Isso. Então, o homem que pecar morre. A alma morre. Está falando, né, do afastamento de Deus, né, a morte eterna. Isso. Isso.
Isso. Isso, porque o apóstolo Paulo fala disso, que o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus tivesse pecado em algum momento, a morte, né, dele não poderia ser em substituição dos outros, porque ele estaria contaminado, não é? Entra naquela parte lá do cordeiro ao ser sacrificado, tinha que ser um cordeiro imaculado, perfeito, não é? Sem manchas, sem tudo. Então, tudo isso aí está mostrando para um ministério sem pecado. Então, quando Jesus errou, Jesus pecou, isso é um combate, né, da fé cristã. E aí depois entra na ressurreição de Jesus, na morte e na ressurreição. Então, sempre estão tentando combater a nossa fé de várias maneiras. E uma das coisas que nós vamos ver a seguir aqui, sobre o túmulo vazio, né, que nós acabamos de falar aqui, do túmulo vazio. Então, lá naquela época já surgiu, roubar o corpo e esconder o corpo. Não ressuscitou coisa nenhuma. E aí vem, depois nós vamos ver aqui, né, o apóstolo Paulo fala que Jesus ressuscitou e que nós cremos que Jesus ressuscitou. E aquele que não crê que Jesus ressuscitou, ele chega a dizer assim, a fé dessa pessoa é vã. Se ele não crê na ressurreição de Jesus, a fé dele é vã. Então veja agora a ressurreição de Jesus. Então passamos pelo sepultamento, né? A última parte aqui, e vamos para o túmulo vazio. Já estamos indo para o final. Na manhã do primeiro dia da semana, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio. Glória a Deus, não é? Servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então essa é a nossa esperança, que Jesus ressuscitou. E aí segue dizendo aqui o comentarista, né? Foi Maria Madalena, acompanhada ali por mais outras Maria, né? A conhecida as três Marias aqui, né? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Então aqui chegaram lá e a pedra já tinha sido retirada. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus, pois o túmulo estava vazio. Então Jesus, ele ressuscitou. A Bíblia, claro, traz outras pessoas que ressuscitaram, né, outras ressurreições, mas todos depois morreram, acabaram morrendo, né? Temos ali o filho da viúva da cidade de Naim, temos Lázaro também, né, que foi ressuscitado, mas depois eles acabaram morrendo, né? Na sequência eles morreram. Mas Jesus ressuscitou e não morreu mais, não é? Jesus não morreu mais. Jesus liberta, né, irmãos? Jesus liberta todas as pessoas, né? Tem esse senhor aqui que chegou aqui, orem para Deus libertar, né? É assim que Deus faz, Deus liberta mesmo de toda a opressão, porque ele realizou um sacrifício perfeito. Jesus realizou um sacrifício perfeito. Eu acho que podem sentar ele, né? Pegar ele aqui, pega ele aqui, senta ele ali, senta na cadeirinha aqui, por favor, alguém ajuda ele, senta, fica do ladinho dele, que ele vai ouvir a palavra, e a palavra liberta. Você crê que a palavra liberta? Então isso, pode sentar do lado dele aí, irmão, fica juntinho com ele aí, ajudando ele, essa alma aí, glória a Deus, fica do lado dessa alma aí, benção, ele vai ler contigo aí, né? E Jesus vai dar vitória, glória a Deus. É uma escola dominical, mas Jesus liberta na escola dominical, eu creio, em nome de Jesus, aleluia. Nós estamos vendo aqui, sabe o quê? O sacrifício redentor de Jesus. É muito mais que uma história, é libertação
do pecado, do mundo, dos vícios, né, de todas as algemas deste mundo. Sacrifício perfeito. A ressurreição como base da fé cristã. Olha só, né, o túmulo vazio, ressurreição de Jesus. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, olha só, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição. Diz ele, Cristo ressuscitou dos mortos, e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. 1 Coríntios capítulo 15. Então, nós cremos na ressurreição, né? Jesus ressuscitou, por isso que nós cremos que quando nosso corpo tombar aqui nesta terra, né, vai chegar um dia em que, ao toque da trombeta, nós, todos aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar com um corpo glorificado. Então, existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição de Jesus. A primeira se baseia nas palavras de Jesus, que ele disse que ia ressuscitar. Não é? E nenhuma palavra de Jesus caiu por terra. E a outra é pelo fato de que muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. Pedro e João também viram ali o sepulcro vazio. E nós vemos Jesus se manifestando, né, na sequência a muitas pessoas. Apareceu aos 12 discípulos, depois apareceu a mais discípulos no caminho de Emaús, né, a muitas pessoas. E lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, olha só, versículo 3 ao versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 15, do versículo 3 até o 6, diz assim, ó: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou. Olha aqui, né? Tudo isso que nós lemos aqui hoje, né? Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, né, Pedro, e depois pelos 12. Olha só o versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles. Muitos desses que o apóstolo Paulo conversou, viram Jesus, mas alguns deles já dormem. Vejam, então, a ressurreição de Jesus é algo incontestável, porque ele apareceu a muitos. Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Olha só, a paz de Deus, né? Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. Então aqui prova, né, o poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte, venceu. Todos os demais líderes religiosos têm o seu túmulo, estão lá, né, os seus restos mortais. Não queremos aqui polemizar nada, nem, né, falar mal de ninguém, mas o único, né, líder que esteve à frente
né, de alguém que liderou, foi Jesus, que não está lá os seus restos mortais. Não acham, porque ele ressuscitou. Não é? Por isso que o cristianismo ele é diferente. Todos, né? O líder do espiritismo está lá, do hinduísmo, né? Do islamismo, Maomé, todos morreram e ficaram. Mas Jesus morreu e ressuscitou. A conclusão da nossa lição, para finalizar, diz assim, ó, a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Diz assim, ó, creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, onde está, ó morte, a tua força, o teu aguilhão? Onde está? Porque Jesus venceu a morte por mim e por você. E é esta a esperança que nós temos, não é? Que um dia, todos estaremos reunidos com Ele, nas mansões celestiais. Não com esse corpo aqui, né, sujeito a enfermidades, a reumatismo. Agora eu acho que eu estou com reumatismo aqui no braço. Lá com Jesus não vai ter reumatismo, né? Está me doendo o braço. Não vai ter reumatismo, né? Não vai precisar fazer exames periódicos, né? Não vai ter problema de pulmão, irmão, né? Oramos pelo irmão Diego, Deus deu vitória, né? Irmão Guilherme com problema de saúde, a irmã Maria Angélica também, mas lá no céu não vai ter isso, irmãos. Glória a Deus, nós vamos para lá, Alex, você vai para lá, tua casa vai para lá, tua família vai para lá, em nome de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus, aleluia, e nós vamos orar por esta alma aqui que chegou, não é? Você vai estender a sua mão para cá, vai orar por ele, não é? E se ele quiser, de noite ele vem. Como é seu nome? Como é o nome dele? Andrew, ó, viu? Andrew, hoje de noite temos um culto especial para você, aqui, às 7 horas, um culto especial para você, Andrew, porque Jesus liberta, o sacrifício de Jesus foi perfeito, Jesus liberta, aleluia, glória a Deus. Pastor Mandu vai chegar com ele ali, vai orar junto com o irmão Andrew, e Deus vai dar vitória. Eu creio, no nome de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito para libertar, para transformar e curar as pessoas. Fica aqui, Andrew, nós vamos orar por você, e Deus vai te dar vitória. Tudo o que tu precisa, Deus vai realizar. Estenda a sua mão para cá e vamos orar em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, nós oramos agora, em especial por esta alma que chegou aqui. O Andrew, tu és poderoso para libertar, para dar vitória, para fazer a tua obra, Senhor. Nós vimos na tua palavra, nesta manhã, no ensino bíblico, que a tua obra redentora, salvadora, foi perfeita, realizada na cruz do Calvário, e agora chega esta vida aqui, Senhor, para a libertação do teu poder, que eu creio que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, liberta esta vida agora, Jesus. Nós cremos no teu sacrifício na cruz, aleluia, que levou sobre si os nossos pecados, que transformou a nossa vida, que escreveu o nosso nome no livro da vida. Abençoa cada um daqueles que estão aqui e dá vitória completa para esta vida que aqui chegou,
Em nome de Jesus, repreendemos toda obra do inimigo. Repreendemos toda obra do inimigo. Repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra do inimigo. Dá liberdade, liberta esta vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus deu liberdade, Deus libertou esta vida, em nome de Jesus. Andrew, tu está livre em nome de Jesus, viu? Está livre. Glória a Deus, ele vai vir de noite hoje, às 7 horas.